Paz pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um dos professores da EBD do Jardim Duarte e hoje eu estarei ministrando a EBD para os jovens. Nós estaremos estudando a lição de número 9. Mas antes disso eu peço que você venha pegar 5 coisas. Primeiro, pegue a sua caneta, pegue a sua revistinha da EBD, seu caderno de anotações, a sua Bíblia e a sua xícara. Vamos usar a xícara, olha que bonitinho, xícara do retiro. Vamos utilizar ela para a gente estar bebendo água ou café e etc. As outras coisas para o nosso estudo, ok? Pessoal, vamos estudar a lição de número 9, como você pode observar aqui. Trata-se da lição A Salvação Ofertada por Jesus Cristo. Nos textos do dia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, pessoal, a lição de hoje é a número 9. Antes de começar a lição, eu gostaria de nós lermos o nosso texto bíblico que a gente sempre lê. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. A dinâmica é o seguinte: nós vamos estar fazendo duas colunas. Aqui está essas colunas: como sou e como deveria ser. Você vai estar colocando como que você é, quais são as suas características, etc. Aqui nós temos um exemplo. Aqui meu, por exemplo, eu sou ansioso. Aí você coloca várias coisas, daí depois você coloca como deveria ser, paciente, etc. E aí você observa o que você precisa estar melhorando e reflita um pouco sobre isso. Será que a salvação de Jesus, de fato, ela está sendo prática na sua vida? Ou você continua sendo o que você era antes? É uma coisa que você pode refletir e vai ser muito importante para a sua vida. Pessoal, aqui está o nosso texto bíblico. Hoje nós não vamos poder estar lendo, cada um ler um versículo. Então pause o vídeo, depois de você fazer a dinâmica, leia o texto bíblico, tá bom? Pause o vídeo, lê aí onde você está. Depois que você terminar, você coloca play no vídeo novamente e nós vamos estar continuando com a aula, ok? Pause o vídeo aí. Fechou? Bom, pessoal, agora que nós já lemos o nosso texto bíblico, vamos estar falando sobre o que a gente vai falar hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a salvação de Jesus Cristo. E nós vamos dividir em 3 pontos. Nós vamos entender hoje o que é eleição, como funciona a eleição. Nós vamos entender o arrependimento, o que é arrependimento de fato. Nós vamos estar falando também sobre a regeneração, que é um dos pontos muito importantes também. Beleza, pessoal? Então vamos para o primeiro ponto aqui, eleição. Então, pessoal, o que vocês acham que significa eleição? Qual é, na opinião de vocês, qual é o significado de eleição? Pause o vídeo agora, reflita aí na sua mente o que é eleição. Em referente a Jesus Cristo, à luz da Bíblia, o que é a eleição? Esperando? Pausou o vídeo, você está olhando para minha cara aí. O que é eleição? Você sabe que a gente sempre faz isso, a gente sempre pergunta o que é tal coisa. Mas enfim, pessoal, eleição. Eleição, pessoal, existem várias coisas. Claro que a eleição também foi, e o principal delas, né, é Jesus Cristo sendo escolhido para nos salvar e a gente sendo escolhido por Ele para ser salvo por Ele. Esse é o principal. Mas eleição é basicamente ser escolhido. Mas não simplesmente somente para a salvação, mas também para várias coisas. Na Bíblia nós observamos o povo de Deus de Israel sendo escolhido para ser o povo de Deus, não simplesmente para ser salvo, mas para ser o povo de Deus modelo. Modelo para o resto do mundo. Nós vemos também outro exemplo de eleição, quando Davi foi escolhido para ser o rei de Israel, porque Saul não foi escolhido. Saul não foi escolhido por Deus. Já Davi foi escolhido por Deus. Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Então nós temos várias formas de eleição, mas a principal delas é que nós fomos escolhidos. Nós fomos eleitos pelo Senhor. A
palavra de Deus diz que nós somos geração eleita do Senhor. Nós somos os escolhidos por Deus, e porque nós somos escolhidos não tem razão nenhuma. Simplesmente Deus decidiu nos escolher, e isso é maravilhoso. Só que a revistinha vai nos falar alguns pontos. Ela vai nos falar sobre como funciona a eleição. A eleição, ela não é um ponto onde simplesmente nós somos escolhidos e acabou e nós não precisamos mais fazer nada. Não. A eleição é algo que nós cultivamos diariamente. A palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala bem assim: não temam os homens, não temam as coisas deste mundo, mas temam sim aquele que pode enviar você para o inferno. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que nos ama, é um Deus que nos escolheu, mas ele é um Deus que é justo. Então, se você viver uma vida onde você o ignore, onde você simplesmente não se relacione com ele, saiba que a eleição, a questão de você ser escolhido, ela cai por terra. Porque a palavra de Deus diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que você entende por isso? Não está dizendo sobre você ser escolhido para ser enviado, não. Muitos são chamados o quê? Chamados que a gente já entende que é chamado, que não é chamado para ir para fora, para pregar a palavra, mas sim chamado para o relacionamento com Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quer dizer que a eleição não é algo que acontece agora e acabou. A eleição, ela acontece num processo, como eu preguei na última vez no domingo. É um processo a eleição. Então você precisa aceitar o seu chamado diariamente até a volta de Cristo, para que você possa assim completar a obra e completar a sua eleição. Então, não estou dizendo que dependa de você. Saiba que você orar, você ler a Bíblia, isso é um dom de Deus. Mas sim, tem a sua parte. Você precisa se disponibilizar, você precisa se relacionar com Deus. E você vai viver essa eleição. Muitos caíram, muitos se desviaram, mas o Senhor tem te chamado para esse chamado. Deus tem te chamado para esse chamado. Enfim, Deus tem Deus quer te eleger, Ele já tem te escolhido diariamente, meu irmão. Então, se possível, hoje, dobre o seu joelho, fale com Deus, se relacione com Ele, viva essa eleição. Gente, o segundo ponto que Deus, da salvação de Jesus, que ela nos chamou, foi para o arrependimento. Mas, Gabriel, o que é arrependimento? Novamente, eu quero pedir que você pause esse vídeo, reflita o que é o verdadeiro arrependimento. Fale para alguém ou fale para você mesmo o que é o arrependimento. Pause esse vídeo agora, reflita o que é arrependimento. Não fique olhando para minha cara, pause o vídeo. Beleza? Já pensou aí? Pessoal, só para complementar, provavelmente você já tem uma ideia do que é arrependimento. Mas arrependimento significa metanoia. Mudar a sua mente, sabe? É você não continuar com o mesmo pensamento. Eu vejo muitas pessoas que dizem que se arrependeram, mas continuam agindo de formas erradas. Por quê? Porque elas dizem com a sua boca que se arrependeram, mas a sua mente não se arrependeu. O seu coração ainda está apegado às coisas, está amando as coisas. É por isso que às vezes você, jovem, você se arrepende de ver pornografia e continua vendo. É porque a sua mente ainda não foi transformada. Irmãos, a obra aqui não é sua, a obra é de Deus. Você simplesmente tem que se posicionar. O arrependimento não é gerado simplesmente por quando você fala, eu vou me arrepender e acabou. Não, é necessário que você venha viver a sua eleição, o seu chamado, e aí você, vivendo esse chamado que é na intimidade com o Senhor, Deus, o Espírito Santo vai gerar esse arrependimento na sua mente, no seu coração. Ele vai te levar a pensar em coisas maravilhosas, em coisas divinas, em coisas do céu. Então, basta que você viva a sua eleição, o seu chamado, e você vai ver esse arrependimento, que é metanoia, mudança de mente. A palavra de Deus diz, Jesus falou que virá outro que iria nos convencer do pecado. Entenda que você não é capaz de convencer a sua mente do pecado, mas há alguém que é capaz, e esse é o Espírito Santo, que é semelhante a Jesus. Ele é Jesus em nós, Ele é Deus em nós.
E Ele nos convence, o nosso Deus nos convence e nos faz nos arrependermos de verdade. Faz que venhamos viver o nosso chamado. Então Jesus nos chamou para o arrependimento. Mas vamos falar de uma coisa mais além. Arrependimento, meus irmãos, não é simplesmente chorar. Claro que faz parte, quando nós fazemos algo de errado, nós queremos chorar, mas vai além disso. Arrepender-se, meus irmãos, é você voltar, mudar a sua mente e mudar a sua direção. Digamos que você está indo aqui para frente e isso está indo errado, então você vai e volta para trás e segue em outra direção. Isso é arrepender-se. Desculpa, às vezes parece que eu estou olhando, é que eu estou olhando para mim, para ver se está tudo certo, mas enfim, continuando a aula, isso é arrepender-se. Será que você tem se arrependido de fato? Busque ao Senhor, Ele vai gerar em você o genuíno arrependimento. Pessoal, o último ponto da nossa aula é a regeneração. Novamente, eu quero pedir para você que você venha se perguntar o que é regenerar-se, o que é regeneração, do que se trata a regeneração. Pause o vídeo, reflita. Por que eu faço isso? Não para que depois eu venha dizer que você está errado, não. É que você precisa pensar. Se você simplesmente ficar me ouvindo, a sua mente vai continuar igual. Essa aula não vai ser importante para você. Mas se você pausar o vídeo, refletir, sabe, colocar uma importância, sua mente vai entender a importância que você está tentando colocar aí. Com certeza vai ser gerado a metanoia, que é o arrependimento no seu coração, que é necessário todos os dias. Beleza, pessoal? Agora que você pausou o vídeo, vamos continuar. O que é regeneração? Regeneração, pessoal, não é simplesmente você pegar algo que estava destruído e reconstruir. Mas a regeneração, segundo a palavra do Senhor, se trata de algo novo. No texto que nós lemos sobre Nicodemos, nós vemos Jesus falando, é necessário nascer de novo. Pessoal, quando nós nascemos já com o pecado em nós. Nós nascemos já com a tendência pecaminosa. Eu, na minha infância, eu tinha amiguinhos que eles já, desde pequenos, eles tinham a tendência de roubar. Já tinha outros amiguinhos meus que tinham a tendência de mentir. Sabe? Então, nós já nascemos maus. Nossa vida é má. Mas Jesus, ele nos oferece, através da sua salvação, a possibilidade de termos um novo nascimento. Esse novo nascimento acontece a partir do momento que nós nos batizamos e depois quando nós passamos a viver uma vida no Espírito. Essa regeneração acontece dessa seguinte maneira. Primeiro nós temos que nascer da água, como nós lemos, e nascer do Espírito. Nascer da água é nos batizarmos, nascer do Espírito, batizarmos é confessarmos, entregamos a nossa vida, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e nós passamos a viver uma vida no Espírito. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, nascer do Espírito. Entenda, meus irmãos, que você aceitar Jesus não é suficiente. Aceitar Jesus, você recebe a salvação? Ok, você recebe a salvação, mas é necessário que você entenda que há uma diferença entre ver e entrar. Ali Jesus fala sobre ver e ele fala sobre entrar. Então é necessário nascer de novo da água e do Espírito para que você possa entrar. O que é nascer do Espírito? É você participar da natureza divina. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, que nós fomos, através de Jesus, direcionados a participar da natureza divina. O que é isso, Gabriel? É que eu serei a quarta pessoa da Trindade? Não. É que você vai participar do que Deus está fazendo. Quando você passa pelo processo de regeneração, você passa a viver uma nova vida. E essa nova vida, ela tem sinais. Esses sinais são o quê? Participar do que Jesus está fazendo, participar do que o Espírito Santo está fazendo. Será que você sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Será que você sabe o que Jesus está fazendo hoje na terra, na cidade, no seu bairro? Você sabe o que ele está fazendo? Talvez você nem se pergunte sobre isso. Então faz necessário que você venha se perguntar, será que de fato eu sou regenerado? Ou será que de fato eu estou vivendo essa regeneração? Porque eu não quero que você fique aqui desanimado pensando, eu não sou salvo. Não, eu quero que você entenda que regeneração é um processo. Eu diria que a salvação é um processo. Na salvação existe a porta, existe o caminho e existe o alvo. Primeiro, e esses três coisas é uma, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo
São essas três coisas. Jesus é a porta, Jesus ele é o caminho, nós caminhamos com ele através do Espírito e ele é o nosso alvo, porque nós vamos, quando ele voltar, nós que somos a noiva dele, nós vamos encontrar com ele. E nesse processo de porta, caminho e alvo, nós estamos vivendo o processo de regeneração. Há muitos que pararam na porta, meus irmãos. Os que pararam na porta são os que aceitaram a Jesus, talvez. Eles estão ali na porta e serão salvos. Mas existe o caminho é participar, é estar vivendo uma regeneração. Sabe, você que fala palavrão, Deus não quer mais que você fale palavrão e Ele quer te regenerar. Sabe, você que vê pornografia, Deus não quer mais que você veja pornografia. Só que você só vai parar quando você começar a caminhar com Jesus. Sabe, você que fofoca, moça, rapaz que ama fofocar, Jesus ele não quer mais que você fofoque, mas se você só ficar na porta, você não vai ver isso. É necessário que você venha adentrar a salvação de Jesus. É necessário que você venha viver o reino de Jesus. Jesus não veio simplesmente nos salvar, Ele veio para que venhamos reinar juntamente com Ele. Falamos isso no domingo. Então, viva essa regeneração, viva essa vida nova. Colossenses 3:1 vai nos dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que quando Jesus ressuscitou, aconteceu algo incrível no nível celestial, no nível espiritual. É que todos nós, mesmo que em períodos físicos diferentes, nós ressuscitamos com Ele. Nós vivemos uma vida com Ele, que é pensar nas coisas que são do alto. Colossenses 3:1. Pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Entenda que a partir de agora você precisa viver essa vida. E se você viver essa vida, você vai viver tudo aquilo que você precisa, o propósito da sua vida. Amém, meus irmãos? Não quero me estender mais. Nós falamos sobre 3 pontos, sobre a eleição, sobre o arrependimento e sobre a regeneração. Nós somos eleitos por Cristo, mas nós precisamos viver essa eleição todos os dias. Nós precisamos viver o arrependimento todos os dias, que é metanoia, que é mudança de mente, que isso é gerado pelo Espírito de Deus. A eleição, nós somos escolhidos por Deus. O arrependimento é gerado por Deus em nós. A regeneração também acontece quando andamos com Deus. Amém? Deus abençoe a todos e é nóis.